Este programa tem classificação indicativa livre. O Brasil possui cerca de 40 mil crianças e adolescentes vivendo em abrigos provisórios. Desse total, mais de 5 mil estão aptas para adoção. Mas, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o número de pretendentes é pelo menos 5 vezes maior. Hoje, 28 mil candidatos estão inscritos para acolher uma criança. Por que, então, a espera por uma família pode ser tão longa? Quais os dramas que essas crianças enfrentam até conquistarem um lar? Quem pode e como é o processo de adoção? Casais homoafetivos também se encaixam no perfil para adotar um filho? Esse é o tema do Plural de hoje. A palavra adotar vem do latim e significa escolher, dar seu nome, optar, desejar. Do ponto de vista jurídico, a adoção consiste em transferir todos os direitos e deveres de pais biológicos para uma família substituta, dando às crianças e adolescentes todos os direitos e deveres de filho. Para conversar sobre o assunto, o Plural de hoje recebe a juíza da Primeira Vara da Infância e Juventude de Curitiba, Lídia Munhoz Matos Guedes. Obrigado pela sua presença. Doutor, eu gostaria de começar perguntando, desses números do Conselho Nacional de Justiça, apenas 10% dessas crianças estariam aptas à adoção. Quem são essas outras crianças que estão nos abrigos? São as crianças que não se encaixam dentro do perfil das pessoas que pretendem adotar. São crianças que vão para os abrigos por uma série de motivos já um pouco mais velhas, são adolescentes que vão para a entidade de abrigo, né, e crianças mais velhas e, sobretudo, adolescentes estão, via de regra, fora do perfil das pessoas que pretendem adotar. Mas são crianças que ainda têm algum vínculo familiar e por isso também não poderiam ser adotadas? Às vezes sim, às vezes não. Né? Às vezes elas estão numa situação de acolhimento, mas ainda em trabalho de reinserção familiar. E muitas vezes não têm família, ou muitas vezes estão destituídas do poder familiar, sem vínculo nenhum, porém fora do perfil das pessoas que querem adotar. Né? A imensa maioria das pessoas habilitadas querem a adoção de criança. E dessa grande maioria querem de criança muito pequena. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre o perfil. Só para a gente concluir aqui, quer dizer, são crianças que a adoção seria a última alternativa aí, doutora, mesmo as crianças estando nos abrigos, quer dizer, se existe ainda alguma possibilidade dessa criança ser reinserida na família ou com parentes próximos, a Vara da Infância trabalha nesse sentido? Sempre, em todas as situações, o que se pretende, em primeiro lugar, é a manutenção na família biológica. Né? Criança pequena, criança um pouco maior, adolescentes, o que se busca num primeiro momento em que houve necessidade de afastar essa criança da família, o que se busca sempre, primeiramente, é a reinserção na família. Vencida essa etapa, é que a criança ou o adolescente serão provavelmente... não é a palavra adequada, mas talvez para representar, serão objeto de uma destituição do poder familiar, né? Os pais perderão o poder familiar e aí sim estarão disponíveis, aptas à adoção. Mas muitos, às vezes, por terem irmãos, por terem algum problema de saúde, por causa da idade, por causa da cor de pele, eles estão fora das expectativas das pessoas que pretendem adotar. Aqui em Curitiba a gente tem mais de 40 abrigos provisórios. Que estrutura que esses abrigos oferecem, doutora? Olha, dependendo do perfil, dependendo da idade, né? Nós temos abrigos que só acolhem bebês, nós temos abrigos que acolhem crianças, temos abrigos específicos para adolescentes, aí acaba havendo uma separação entre meninos e meninas, porque a convivência, na verdade, não é muito fácil, né, de ser administrada dentro de uma entidade. Então, a criança,
né, busca-se a escolarização, a inserção na sociedade, algum atendimento de saúde que precise, tudo que precisa. A demanda da criança será atendida pela entidade. Nesse período que elas estão nos abrigos, elas continuam estudando, frequentando a escola? Normalmente, a convivência comunitária deles está assegurada, né? E uma entidade, por exemplo, que acolhe adolescentes, já vai o perfil mais para o estudo, mas já introduzindo profissionalização. Direcionando para o mercado de trabalho. Direcionando já para, né, preparando para cursos profissionalizantes, depois inserção no mercado de trabalho como menor aprendiz, buscando daí, se não houver possibilidade de retorno para a família, a autonomia desses adolescentes. Pelos dados do Conselho Nacional de Justiça, existem 5 vezes mais candidatos a pais do que crianças disponíveis para adoção. Por que esse número é tão grande, doutor? E por que ainda assim temos tantas crianças para adoção? Esse número, essa diferença se explica justamente pelo perfil das crianças que essas pessoas querem adotar. A imensa maioria, e isso é uma constatação de dados concretos, querem crianças pequenas, de até 2 anos, não pode ter irmãos, brancos na sua maioria, sem nenhum tipo de problema de saúde. A criança não pode ter nada, as pessoas aceitam problemas tratáveis, vamos dizer, uma asma, uma bronquite, mas se a criança tem algum outro problema de saúde, ela está fora às vezes ela é nenê, branca, menina, mas ela tem um problema de saúde. Ninguém adota criança com problema de saúde que não seja tratável. Quer dizer, a fila de espera, que se fala tanto aí, que tem uma fila de espera, se dá até por exigência dos próprios candidatos, então? Dos próprios candidatos. Os próprios candidatos. Por quê? Porque a maioria deles querem o mesmo perfil de criança, né? Que se encaixa nesse perfil. Criança pequena, na maioria branca e sem problema de saúde. E às vezes restringem até o histórico dos pais, né? Pais, às vezes, com problema mental, ninguém aceita criança cujo pai ou a mãe tem histórico de doença mental. A criança pode não ter, mas eles não adotam. A senhora não vê uma espécie de capricho aí desses candidatos ao exigir? Quer dizer, na verdade, eles querem uma criança, talvez não com compromisso do filho, mas para exibi-lo. Eu não sei se dá para a gente avaliar ou analisar essa questão do perfil dos pais, essa lista de exigências também, doutora? Eu não diria assim que fosse um capricho, até porque a gente respeita a vontade da pessoa, mas tem muitas coisas que nós, juízes e profissionais que atuamos nessa área, né, todos os profissionais, que nós não entendemos. Porque nós ficamos pensando, poxa, mas se você, né, o marido, a mulher, o companheiro, a companheira, a mulher ficar grávida, e se o filho nascer com uma síndrome de alguma coisa? Vai mandar embora? Vai descartar? Quer dizer, o filho biológico pode ter eventual problema de saúde. Ninguém quer, claro que não. Sim. Mas se for o teu filho biológico, você vai cuidar dele. Mas o adotivo você não vai cuidar. Então, assim, eu quero adotar uma criança, mas eu quero adotar uma criança perfeita, sem problemas de saúde. Ou seja, se você for pai e mãe biológico, você vai levar no hospital, você vai procurar médico, você vai tratar, você vai fazer o que teu filho precisar. Mas a criança adotiva, não. Não, eu quero, mas eu não quero me incomodar. Eu não posso ter. Porque eu não tenho tempo, porque daí o que eles dizem, mas uma criança com problema demanda tempo. Poxa vida, um filho demanda tempo. Seja ele biológico, seja a responsabilidade é a mesma. Adotivo, a responsabilidade é a mesma. Então, na verdade, eles negam as crianças que têm algum tipo de problema de saúde a chance de adoção. De ter um lar. A gente vai conhecer agora uma publicitária que tem uma história muito interessante. Ela foi adotada ainda bebê e levou adiante as lições que aprendeu da vida. Fernanda foi adotada ainda bebê, com apenas 12 dias de vida, e ela sempre soube da adoção. Os pais nunca esconderam o fato da filha, que tem uma irmã mais velha também adotada pelo casal. Nós somos filhos adotivos, a Renata é mais velha, eu sou mais nova, e a minha mãe teve uma gravidez que foi interrompida, ela perdeu, né, um bebê, e a partir desse momento eles decidiram pela adoção. Então adotaram primeiro a minha irmã, a Renata, e já na sequência sentiram que tinham vontade de ter mais filhos, e aí partiram
em busca da Fernanda. Nunca faltou amor para as duas filhas, que não tiveram a curiosidade de procurar os pais biológicos. Mesmo assim, Fernanda passou por dificuldades. As crianças, principalmente, vão crescendo pela educação que tem em casa, vão aprendendo a lidar com as diferenças. Mas os adultos acabam se tornando inconvenientes em muitos momentos, né? Então, olhavam para nós duas, nós somos diferentes, nós não somos irmãs biológicas. Olhavam pra gente, mas vocês são tão diferentes, uma puxou o pai, outra puxou a mãe, ou tentavam encontrar semelhanças, né, ficavam naquela situação. A experiência com a adoção da Fernanda não para por aí. Ela também adotou duas meninas, a Elizabeth e a Maria Vitória, de 7 e 10 anos. Eu também não consegui gestar filhos, né, por um problema de saúde, e então, na verdade, a adoção foi um passo assim muito natural, né. E agora, exatamente dia 26 de agosto, fez 3 anos que as minhas filhas chegaram. Infelizmente, o tempo passa rápido, né? Porque daqui a pouco elas já vão estar namorando, já vão estar indo, né, viver a vida delas, e eu pude aproveitar muito pouco desse comecinho. Então, o único maior problema que eu vejo na adoção tardia é isso. Elas chegam tarde e vão embora cedo. O processo de adoção das meninas levou 9 meses para ser realizado. Desde então, Fernanda passa para as filhas o mesmo amor e carinho que recebeu dos pais. Para ela, a relação de afeto é muito mais forte do que a ligação genética. A minha mãe e meu pai são as pessoas que cuidaram de mim a minha vida inteira, que me fizeram estudar, que puxaram a minha orelha, que me levaram nas festinhas, que acompanharam a minha vida. Né? Então, esses sim são os meus pais. Né? O laço de sangue. Eu acho que, na verdade, o que existe é o DNA do coração. Bacana a história da Fernanda. E ela pontua uma questão, doutora, que eu acho interessante da adoção tardia. Ela justifica que ela não pôde aproveitar essa primeira fase da infância de bebê das filhas que ela adotou. A preocupação, normalmente, dos casais ao exigir bebês para adoção também consiste aí de poder aproveitar isso, ou de não receber uma criança um pouco mais velha, mais adulta, que traga algum histórico? Existe algum conflito nessa situação? A maior parte dos casais querem vivenciar todas as fases do filho. Então, quanto mais novo ele chegar, né, quanto menor ele for, mais eles vão vivenciar todas as fases da criança. É claro, né, você adota uma criança de 4, 5, 6 anos, perdeu, né? Ela não vai ser nenê. Então, depende da expectativa realmente da pessoa. Isso é muito respeitado, né, o desejo da pessoa, mas a pessoa, quem se habilita para adotar uma criança mais velha sabe, às vezes, né, vai ter esse sentimento, puxa, que pena que eu não estava presente nas outras fases. Mas é inerente à adoção tardia. E se veja que belo exemplo, né, de adoção esse, de duas crianças um pouco mais velhas que não teriam, grosso modo, chance de serem adotadas. São duas meninas maravilhosas. E ela pontua uma questão que eu acho interessante também, que ela diz que ela cresceu sabendo que ela era adotada. Isso a senhora acha conveniente que a criança saiba desde pequena que ela é adotada? Extremamente importante, extremamente importante. Os casais sempre são orientados para contarem essa situação desde pequeno para as crianças. O que muda isso, doutora? Primeiro, o sentimento de pertencimento, a verdade, a honestidade. Ninguém quer viver na mentira. Ninguém, de maneira nenhuma, ninguém gosta de nenhum tipo de mentira. Então, se você se pega mais velho vivendo numa mentira, justamente com relação ao teu pai e tua mãe, mas por que vocês não me contaram? Qual que era o problema de vocês não terem me contado? Ou que é o pior, alguém chegar e dizer, você é adotado. Eu? Nossa, como assim? Né? Quer dizer, a relação de confiança talvez seja estabelecida na própria relação de transparência, então. Com certeza. E a verdade é sempre transparente, a mentira não. Estou conversando com a juíza da Vara da Infância e Juventude. O perfil de crianças disponíveis para adoção a gente vai conhecer no próximo bloco. Também vamos saber como é que é o processo de adoção. A gente volta já. A adoção de uma criança pode demorar bem mais que 9 meses de gestação. Em alguns casos, as famílias esperam anos até conseguir autorização judicial.
A burocracia é apontada como o fator que mais atrasa a adoção, mas muitos candidatos afirmam que uma certa demora é importante para que os futuros pais se preparem para a responsabilidade. A senhora concorda com isso? Os pais também precisam de um período de amadurecimento antes de receber essa criança, doutora? Olha, com certeza. Esse período de espera varia muito, não dá para dizer quanto tempo que vai existir entre a habilitação e a efetiva adoção, mas isso em todos os casos sempre vem de encontro aos interesses, tanto da pessoa que está se habilitando, que está habilitada, quanto da criança. Isso nós presenciamos no fórum. Puxa, demorou tanto tempo, mas foi bom, porque eu me preparei, eu pude aprender mais sobre a adoção durante o período que eu aguardei. Uma gestação biológica, você sabe que ela vai levar, via de regra, 9 meses. Sim. Então, na adoção, você tem que se preparar também para saber que você não sabe quanto tempo você vai esperar. Dura essa gestação. Né? Mas, olha, eu vou ficar esperando uma expectativa de tanto tempo. Mas tem uma média, doutora, de tempo? Olha, é que depende do perfil da criança, né? Depende de se aceita irmão, se não aceita, se é cor da criança, cor da pele. Vários fatores influenciam nessa espera. Vários fatores. Que quando você vai, como uma criança pequena, branca, de 0 a 2 anos, de 0 a 3. É o perfil da maioria das pessoas que estão habilitados. Então, essas pessoas que se habilitam para essa criança vão esperar mais tempo do que aquela que é mais aberta, com certeza. Como é que é o processo de adoção em si? De que forma que ele se dá, doutora? Como é que ele começa? A pessoa que quer adotar um filho deve procurar a vara da infância, né? E vai ser atendido, vai receber uma relação de documentos que precisam serem apresentados ao juiz, ao promotor. Vai passar por uma entrevista por técnica da vara, né, assistente social, psicóloga, vai passar por um curso de habilitação para a adoção, onde são tratados todas as nuances, todas as faces da adoção, né. Vencidas essas etapas, preenchidos todos os requisitos, o juiz vai proferir uma sentença de habilitação. Né? Ou seja, ele está apto a adotar. Exatamente, uma criança naquele perfil pretendido. Existe casos dos pretendentes serem reprovados, doutora, também ou não? Sim, não é muito comum, mas existe. Mas em que casos eles podem ser reprovados? Tem muitas pessoas que às vezes não têm a motivação correta para a adoção, tem muitas pessoas que não têm uma estrutura psíquica, psicológica para adotar. A questão financeira é levada em conta? A questão financeira também é levada em conta, porque você precisa que a pessoa tenha um mínimo de estrutura financeira. Você não vai tirar uma criança de uma entidade onde ela está sendo bem atendida para, eventualmente, inserir numa família que não tenha condição de moradia, né? Então pobre não pode adotar. Não, nunca ninguém falou isso. Mas é que você precisa ter um mínimo para ofertar a essa criança. E qual é o perfil dessas pessoas que procuram? Geralmente são casais, existem solteiros que procuram. Como é que funciona? A maioria são casais, né? Marido e mulher, muitos solteiros, muitas mulheres solteiras, alguns homens. E hoje em dia, já né, nesse movimento que é atual, de casais homoafetivos, ou às vezes a pessoa homossexual, mas que não é casal, também é solteiro ou é solteira. E também manifesta o desejo de adotar. Que também manifestam o desejo de ter filho em adoção. No cadastro que o pretendente faz, ele já põe ali o perfil da criança que ele gostaria de adotar, é isso? Sim. E a partir daí se busca nos abrigos crianças com esses perfis, é isso, doutora? Ao contrário. Encaixa o candidato à criança? A criança. Nós temos a criança disponível, com aquelas características, e daí com a criança nós vamos buscar o perfil das pessoas que estão, as pessoas que estão habilitadas
E vamos ver qual que é mais adequado para aquela criança. E como é que se estabelece o contato desse casal, vamos usar de exemplo, com a criança que está no abrigo? De que forma se dá isso, esse encontro? A equipe técnica da Vara da Infância, né, a profissional da Vara da Infância, vai entrar em contato com essa pessoa, vai convidar para vir até a vara, depois que ela é indicada, né, pelo juiz, com acompanhamento do promotor de justiça também. Vai pedir para vir até a vara, vai apresentar o processo da criança, vai mostrar a foto, vai contar o histórico da criança. Tem uma criança que se encaixa no perfil que você pretende, o histórico dela é esta, que nós abrimos o processo para a pessoa, né? E a pessoa daí vai na entidade para conhecer a criança. Já estabelece, quer dizer, se ela for bebezinho, é um contato mais visual. Mas se ela tiver uma certa idade, já tem uma certa compreensão, isso se dá já apresentando a criança a futuros pais? Não, nós procuramos preservar isso. Quando a criança é um pouquinho mais velha e que ela já tem aquela expectativa, nós procuramos preservar. A pessoa vai conhecer num primeiro momento como se fosse para abrir conhecer todas, fosse fazer uma visita. Não é específico para aquela criança. Para daí ver se existe uma receptividade, muita coisa. As pessoas que não trabalham com isso não conseguem imaginar, mas muita coisa pode acontecer nesse momento. Por exemplo, doutora? A pessoa... Isso nunca parte da criança, nunca. Né? Até porque a gente preserva a criança nessa situação, mas mesmo quando elas estão cientes, isso nunca partiu da criança, sempre dos adultos. Eu olhei, mas não senti nada, não deu liga. Não aflorou em mim o instinto maternal ou paterno por aquela criança, não gostei. É comum esse tipo de justificativa? Infelizmente é. E em contrapartida, a gente deve ter crianças que já têm um pouco mais de entendimento, com uma expectativa, uma ansiedade de ser adotada. Eu acredito que o coraçãozinho deva disparar. A senhora que convive mais pode nos relatar? Isso acontece realmente? Com certeza, né? Nos abrigos que tem crianças, a partir dos 2 anos, assim, que elas já percebem, né? Principalmente se acabou de sair um amiguinho que foi adotado. Já se cria aquela expectativa dentro do abrigo? O meu amigo que estava aqui, ou a minha amiga, saiu, foi adotado, né? A adoção é um tema presente nas entidades de acolhimento, todo o tempo. E agora você veio aqui para me adotar, você pode até chegar para fazer uma visita, se você veio me buscar, você vai ser meu pai, você vai ser minha mãe. Então, isso gera, com certeza, nas crianças que são um pouco mais velhas, uma grande expectativa. E muita ansiedade. Olha, muitas crianças destinadas à adoção trazem consigo problemas de saúde ou deficiências que aumentam ainda mais a responsabilidade da família. A gente vai ver agora um exemplo de uma criança que superou os próprios limites. Eu conheci o Gabriel com 2 anos e meio. Eu não tinha nem intenção de adotá-lo e já estava dizendo que eu não me iludisse, que ele estaria estacionado, que não falaria, que não andaria. Quando eu comecei a falar, aí eu comecei a falar, mãe. Eu acreditei no que o coração de mãe dizia, ele pode, ele consegue. Quando tu encontra uma criança com necessidades especiais, a gente sente que falta muita coisa, que precisa muita força, que precisa se desprender de tantas outras. Comecei a gostar do Fifi. Eu não tinha medo do mar, né, mãe? Eu tinha medo do mar. Eu não gostava de brincar. Mas a minha mãe disse sempre vou brincar. A minha mãe sempre está confiando em mim. Eu nunca vou abandonar ela. A adoção é uma coisa bem bonita. Esse vídeo aí a gente extraiu da internet, de uma campanha de adoção. Doutora, nós temos aqui em Curitiba também bastante crianças que têm problemas ou de deficiência ou problemas de saúde, que estão disponíveis à adoção? Temos nossa, eu até fiquei emocionada com o vídeo. E é a cruel realidade. As crianças que têm problemas físicos, problemas de desenvolvimento, a possibilidade de adoção é muito pequena, é muito pequena. E candidatos põem literalmente, né, na hora de fazer o perfil, excluindo crianças que tenham esse tipo de situação? Taxativamente. Não aceitam problemas de saúde.
A maioria aceita problema tratável, que a gente fala é uma asma, é uma bronquite, né? Mas se tiver um problema mais sério, é procurar agulha num palheiro. É muito difícil. Crianças com o vírus HIV também, existe casos aqui em Curitiba? Também. Nós temos... A criança com HIV até é mais cruel. Agora que as coisas estão começando a mudar por conta da evolução da medicina, né? Porque até algum tempo atrás ninguém nem destituía do poder familiar uma criança portadora de vírus HIV. Mas olha, ela é portadora, não adianta destituir do poder familiar porque ela não vai ser adotada. Ela vai ficar na entidade. Isso tem mudado, né? Mas ainda é muito pouco. Nós fazemos uma ou outra adoção de uma criança que é portadora do vírus HIV. Quer dizer, pais que têm esse mesmo problema têm uma chance maior de adotar crianças portadoras de HIV do que pais que não têm? Não, eu diria assim, as pessoas que aceitam adotar crianças portadores do vírus HIV certamente vão adotar com mais facilidade, porque tem crianças disponíveis para adoção. O problema é que às vezes essa criança tem HIV e não está no perfil. Às vezes a pessoa, eu aceito, mas eu aceito um nenê de 0 a 1 ano. Pode ser portador de vírus HIV, mas só pode ter entre 0 e 1 ano. E às vezes você tem uma criança com 2 anos, com 2 anos e meio, que está disponível para adoção, mas é portadora do vírus HIV. Então já não se encaixa no perfil. E é muito raro. Acontece, nós já fizemos aqui em Curitiba, recentemente fizemos a adoção de criança portadora de vírus HIV, mas é muito raro. Existe caso de pais que queiram devolver a criança depois de adotada, ou porque descobriram que tem algum problema de saúde, ou porque não se adaptaram? Sim. Isso é comum também, doutora? Como é que a senhora encara esse tipo de situação? Nossa, com profundo pesar, porque isso gera um estrago emocional nessa criança incalculável, é um sofrimento absurdo. Porque me parece que é uma segunda rejeição, talvez, quer dizer, talvez segunda, pelo caso... terceira, 15ª. Então, é muito cruel, mas existe, é comum, né? Não é exatamente uma devolução, né? Mas a pessoa diz, não, eu não quero, não me adaptei, não gostei, ou por algum motivo. Nós temos casos de adoção concretizada há 2 anos, em que a pessoa foi lá e largou a criança no fórum. E de que forma que a justiça trata um pai nessa situação, uma família que adotou? Olha, bom, tirando o aspecto criminoso, né, de crime de abandono intelectual, material, afetivo, né, nós tratamos da mesma maneira que a gente trata os pais biológicos que abandonam os seus filhos. Ou seja, nós procuramos dar primeiro apoio e procurar consertar o estrago feito na criança. A primeira medida a ser tomada é buscar uma estrutura para essa criança. Para amenizar o sofrimento também, Para amenizar o sofrimento. Agora, isso acontece mais do que as pessoas imaginam. Doutora, as crianças de alguma forma idealizam também um perfil de pai? Assim como os pais idealizam um perfil de filho para adotar, as crianças que estão nos abrigos também idealizam de alguma forma a família tão sonhada? Acabam idealizando, com certeza, porque vem nos outros aquele, poxa, essa pessoa é bacana, é legal, eu queria ser filho dela, né? Agora, se ocorresse das crianças fazerem como os adultos fazem, selecionarem, me diga que perfil de pai que você quer, ou de mãe que você quer, daí a situação ia ficar muito complicada, porque os pais exigem tudo dos filhos, mas as crianças não fazem nenhuma exigência. Se fosse ao contrário, eu não sei se teríamos adoções. Não, teríamos, com certeza. Mas se o filho pudesse escolher... Esse pai eu não ia quero. Complicar. Não, esse eu não gostei da cor do olho dele, eu não gostei do cabelo crespo dessa mulher, essa mulher eu não quero para minha mãe. As crianças não são assim, as crianças não são preconceituosas, as crianças não guardam mágoa, não guardam rancor, né? Então, se fosse ao contrário, eu acho que a situação seria mais difícil. Bem pior, então. A orientação sexual dos pais pode ser uma barreira na hora de adotar uma criança? A adoção por casais homoafetivos é o assunto do próximo bloco.
Plural de hoje está discutindo a adoção. Recentemente, um casal homoafetivo de Curitiba conseguiu garantir a adoção de um menino de 11 anos, mas não foi fácil. Eles dizem que essa gestação demorou 7 anos. Hoje a criança tem certidão de nascimento com o nome dos 2 pais. A família recebeu a nossa equipe em casa. Veja como foi. Para Tony e David, a batalha pela adoção teve mais obstáculos que o normal. O casal passou 7 dos 22 anos em que estão juntos, lutando na justiça para adotar uma criança. Quando não se tem uma cultura que respeita a diversidade sexual, você tem que romper. E muitas vezes nós tivemos que colocar o pé na porta, contratar um advogado e ir em frente. Mas a gente venceu de forma muito ativista. Nós tivemos persistência e determinação. Foram colocadas restrições em relação ao sexo e à idade da criança a ser adotada. Foi quando a Vara de Infância e Juventude do Rio de Janeiro entrou em contato com o casal para apresentar Alisson. E aí foi amor à primeira vista. Antes de ser adotado por Tony e David, o Alisson passou por 7 abrigos. Hoje ele já mora com o casal há quase 1 ano. Se a criança já foi tirada da família por circunstâncias fora do controle dela, depois passa por uma série de lugares, é difícil que ela chegue a criar vínculos com alguém, né? Porque continua um rompimento um depois do outro. Mas agora, nesses últimos 8 meses, a gente tem se aproximado bastante e esperamos que supere isso. Semana passada, Alisson recebeu a nova carteira de identidade, com o sobrenome dos pais e o nome deles na filiação. Depois de tanta luta, a família quer apenas seguir a rotina de educação do menino. Isso é legal. Então, tem algumas dificuldades, mas está tudo bem legal. A gente está se dando bem. Eu até pensei que não fosse dar certo, mas está tudo legal. É uma bela história. Doutora, a lei faz alguma objeção da adoção por casais homoafetivos? Não, é uma construção nova, né? É uma novidade para todas as pessoas, né? E faz parte da evolução, né? Se nós formos ver na história antiga, as mulheres não tinham direitos, as crianças não tinham direito, as coisas vão evoluindo, as pessoas vão construindo conceitos, nós vamos enfrentando aquilo que se apresenta de novo. A adoção por casais homoafetivos é uma novidade, né? E são exemplos como esse que demonstram que não podemos dizer não pode. Sim, pode. Ela pode dar certo, ela pode dar errado, como em qualquer outra situação. Então, nós estamos todos aprendendo com isso e vendo que é possível, sim, que aconteça essa adoção. Na pesquisa que eu fiz para esse programa, eu li que o Ministério Público do Paraná tem recorrido a algumas ações de adoção por pares homoafetivos, exigindo o consentimento da criança, nesse caso com mais de 12 anos. O que a senhora acha disso? Não, isso foi uma coisa que aconteceu no início, né? Era um entendimento inicial, mas que agora já está consolidado, que não existe mais, que não tem motivos. Até porque vários estados brasileiros estão... Até porque quando surgiu isso, não havia estudos, pouca coisa você podia se basear, né, para entregar uma criança para adoção, para um casal homoafetivo. Então, agora que esse assunto está surgindo com força, que as pessoas estão estudando, que as pessoas estão se dedicando ao tema, né, então isso é uma construção que vem sendo feita. Então, num primeiro momento, houve uma interpretação. Bom, mas a criança, então, tem que dizer se ela quer isso. Aí foi superado. Não tem necessidade de que a criança... Quer dizer, tinha um receio também, porque era uma novidade, era uma situação nova, mas tinha também um medo de repente, a criança absorver a relação desse casal e também se tornar gay? Existia essa preocupação? Com certeza, existe a preocupação, como em todos os outros aspectos, né? Bom, se eu entregar uma menina para um casal de homens, vamos supor, né? Como que vai ser essa relação? Como que eles vão tratar? E se for menino, será que vai influenciar? Será que não vai influenciar? E se for um casal de mulheres? Então, quer dizer, todas as dúvidas surgiram, como surge
dúvida em tudo que é novo. Tudo que é novo, primeiro, as pessoas têm medo da novidade, todo mundo tem medo. Ai, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que vai dar certo? Ah, estou programando uma viagem, nossa, mas eu nunca fui para aquele lugar, como será que é? O novo assusta, em todos os aspectos. E isso é uma coisa nova. Agora que as pessoas falam abertamente, agora que as pessoas estão percebendo isso, os próprios casais homoafetivos, agora que eles estão se revelando mais, né? Antes tinha, mas a pessoa talvez não expusesse aquilo. Isso é um movimento da sociedade. Mas até o entendimento do casal homoafetivo como uma estrutura familiar, talvez não se tivesse isso antes e já se tem hoje. A senhora acredita que... Talvez nem eles pensassem na adoção. Poxa, mas nós não vamos pensar em adoção, porque nós somos 2 homens ou nós somos 2 mulheres. A princípio precisa de um homem e de uma mulher para ter um filho. Mas agora, poxa, mas eu sou uma pessoa, eu trabalho, eu sou digno, eu sou honesto e eu gostaria de realizar o meu desejo de ser pai ou de ser mãe. Eu não posso porque eu convivo com um companheiro do mesmo sexo, mas eu poderia proporcionar isso. Eu tenho vontade de... Talvez antes, eu tenho vontade, mas eu não posso. Ninguém vai me entregar uma criança para adoção. E agora, não, eu tenho vontade, eu quero, eu posso proporcionar isso a uma criança, eu posso amar uma criança como todo mundo ama uma criança. Então, eu quero ser pai, eu quero ser mãe, eu quero me realizar como os outros. A senhora tem outros casos de casais homoafetivos aqui também, como candidatos à adoção, doutora? Nós tínhamos antes, mas não como casais, né? A habilitação da pessoa sozinha. De um homossexual? De um homossexual, mas ele se habilitava até algum tempo atrás... Sozinho, não como casal? Não como casal. Agora que estão acontecendo, que as pessoas estão chegando até a vara da infância para procurar a adoção legal e passar pelo processo de habilitação como todas as outras pessoas, hétero, homo, todos vão passar pelo mesmo processo de habilitação. Doutora, na outra ponta a gente tem as crianças. Crianças que têm um entendimento um pouco maior, crianças com talvez 7 ou 8 anos, a senhora acredita que fariam também objeção em ser adotadas por um casal homoafetivo ou a senhora acha que isso não importa? Eu não sei dizer assim exatamente, mas eu penso que do olhar das crianças não importa muito. Não existe esse preconceito? Eu mencionei agora há pouco, né? A criança não é preconceituosa, a criança não é rancorosa, né? Então eu acho que é muito mais fácil a criança se adaptar. Se pegar uma criança de 7, 8 anos, eu quero ser adotado. Você quer um pai e uma mãe, ou pode ser 2 pais, ou pode ser 2 mães. Eu acho que pode ser qualquer um, desde que eles gostem de mim, desde que eles me tratem bem, desde que eles não me rejeitem, desde que eles não me abandonem, desde que eles não... Eu acho que a criança está muito mais preocupada com isso. Com o carinho que ela vai receber. Que é o que a gente acabou de ver aí, né? Um menino que passou por diversas entidades... mas agora pouco importa se eu estou aqui com os meus... Ele falou, está sendo legal. Sim. Ele disse, no começo eu fiquei... Ele também tinha um pouco de receio. Mas está sendo legal. Eu estou muito melhor aqui com os meus 2 pais do que numa entidade de acolhimento. Eu passei por... Porque entidade de acolhimento, a melhor que seja... Não é a família. Não é o lugar ideal. Mudam os diretores, mudam os funcionários, mudam os pais sociais. As pessoas passam na vida daquela criança. E ela se vê ficando, né? E muitas a adoção vezes. Não, né? Poxa, lá no abrigo eu passei por tantos abrigos, tantas pessoas me cuidaram, umas eu gostei, outras eu não gostei, umas gostaram de mim, outras não gostaram de mim, mas agora eu estou aqui. Eu tenho 2 pais, mas eu sou amado, eu tenho o retorno daquilo que eu sempre esperei, que era carinho, que era uma estrutura que me cuidasse, que é o que todo mundo quer. Doutora, que as crianças que ficam no abrigo ao completar 18 anos, em que situação se deparam? Nossa, alguns conseguem se estruturar, né, com algum colega do abrigo, alguém que mora na entidade, ou às vezes um familiar que ele tem contato, mas que nunca pôde assumir os seus cuidados.
E muitos acabam se perdendo porque começam a ficar apavorados. Eu vou completar 18 anos, eu tenho que sair daqui, para onde que eu vou, o que eu vou fazer, eu não tenho condição de me sustentar sozinho. Quer dizer, esse sofrimento já começa próximo ao completar a maioridade, porque sabe que vai ter que sair do abrigo Exatamente. e se deparar com o futuro aberto, sem Às saber exatamente o que fazer. Muito tempo antes daquilo, meu Deus, eu já fiz 16, com 18 eu tenho que sair daqui. Meu Deus, eu já estou com 17, com 18 eu tenho que sair daqui. Mas se não tem família, doutora, de que forma que o abrigo, a justiça trabalha com esse tipo de criança, não mais, porque completa 18 anos? Exatamente, né? E são crianças, né? Com 18 anos, nós podemos fazer uma enquete aí com quem estiver assistindo o programa, que levante a mão quem com 18 anos tinha condição de se estruturar sozinho, de se sustentar sozinho e de viver sozinho. Mas daí são situações que ele se depara de ir para a rua, de se envolver até com droga, de perder o futuro? Alguns sim, com certeza. Ele se apavora e por mais que você até consiga oferecer um mínimo, ele se apavora. E na rua, usando droga, ninguém cobra nada, né? Então muitos acabam nessa situação de desespero, né? Tem uns que se mantêm na entidade durante anos e daí na véspera dos 18 anos eles acabam indo para a rua. No período que eles estão nos abrigos já com 14 ou 16 anos, eles também passam a fazer algum curso profissionalizante, uma maneira de se preparar para o mercado de trabalho, para não se deparar também com esse vazio tão grande ao sair dali? Com certeza, a prioridade das entidades que trabalham com adolescentes é sempre essa, né? Buscar manter às vezes um vínculo com um familiar que é um pouco distante, mas que ele vai ter uma referência depois, que não pôde assumir a guarda, não pôde assumir os cuidados com aquele adolescente, mas ele tem como referência aquela pessoa, né, para poder depois sobreviver. E com certeza a profissionalização, a inserção no mercado de trabalho, tem entidades que mantêm repúblicas a partir dos 18 anos, aí para esse público já especificamente? Para trabalhar para esse público. Alguns daí tem o amigo da entidade ou de outra entidade que também fica abrigado, então agora vamos morar numa pensão, eles são orientados e apoiados pela entidade aonde eles estão, preparando eles para esse desligamento. A senhora acha que a iniciativa privada de alguma forma poderia auxiliar mais também os abrigos, abrindo oportunidade também para esses adolescentes? Com certeza. É uma coisa que faz falta, doutora? A senhora percebe isso? Muito, muito, né? Nós temos entidades e empresas que, até porque existe, né, o programa Menor Aprendiz, que bom que é uma obrigação para as empresas, porque dá chance também, eles precisam dessa oportunidade, né? Eles precisam, mais do que os outros adolescentes que estão na família, eles precisam dessa oportunidade. Doutora Lídia, obrigado pelo bate-papo, obrigado por ter aceitado o nosso convite para discutir um tema que talvez a gente não tenha tanta abertura na TV aberta, a gente pode conversar sobre vários aspectos aqui. Eu agradeço muito a participação da senhora. Eu que agradeço essa oportunidade, peço desculpa por às vezes deixar alguma dúvida, porque como o tempo é curto, a gente não pode se aprofundar, mas nós estamos à disposição lá na Vara da Infância para esclarecer eventual dúvida ou as pessoas que têm interesse procurarem pela Vara da Infância. Ok, muito obrigado pela sua participação. O Plural termina aqui, mas você pode assistir a esse e outros programas acessando a página da UFPR TV no Facebook. A gente volta na próxima sexta-feira. Até lá.